Esta semana, o governo federal publicou um decreto que regulamenta o uso da força pelos profissionais da segurança pública. O decreto prevê, por exemplo, que os agentes de segurança só usem armas letais quando outros recursos não forem mais possíveis. O repórter da Agência Brasil, Alex Rodrigues, conversou com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Ele falou sobre a importância da medida para conter a violência. Secretário, obrigado, antes de mais nada, por nos atender, por disponibilizar do seu tempo. O que vem a ser o decreto 12.341, qual que é a importância dele e como é que se deu o processo de elaboração dessa medida? O que nós fizemos agora, na verdade, foi atualizar a portaria de 2010, trazendo essa portaria para os dias de hoje, numa outra lógica da criminalidade, hoje é um crime organizado, sendo importante pontuar que esta portaria, ela foi, na verdade, construída dentro de um grupo de trabalho que foi instituído no começo do ano, né? E este grupo de trabalho participam o colegiado de comandantes gerais de polícias militares, o colegiado dos chefes de polícia civil, o colegiado de secretários de segurança pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Sou da Paz, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, ou seja, não foi um ato, um decreto e uma portaria construída às portas fechadas do Ministério. O que o senhor destacaria em relação às mudanças quanto à atualização das normas sobre o uso da força? O que tem de novidade? Em primeiro lugar, o uso das armas de fogo, a proibição do uso de armas de fogo contra pessoas desarmadas, não é? Estava o decreto anterior de 2010, a portaria anterior, ela falava apenas em proibição de disparos de advertência. Não é? Agora, em 2024, a gente efetivamente proíbe o uso de arma de fogo contra pessoas desarmadas, evitando, por exemplo, o que aconteceu recentemente em São Paulo, em que um estudante de medicina estava num surto psicótico, desarmado e foi alvejado pelo policial militar. Uma outra novidade importante é a obrigatoriedade de capacitação anual sobre instrumentos não letais, não é? Trazendo expertise para as nossas forças no uso de armas não letais. Algo que vem sendo muito citado por críticos ao projeto é quanto ao ponto que especifica sobre o uso das armas de fogo apenas como medida de último recurso e quando a pessoa estiver armada. Vamos explicar um pouco melhor isso? O que nós queremos, na verdade, praticamente banir do nosso país é alguém ser morto sem que esteja armado, porque aí não há necessidade disso. O policial tem expertise, tem força suficiente, tem expertise, tem treinamento e tem que ter, e isso é importante, ele vai ser obrigado a andar também com arma não letal para poder atuar, por exemplo, quando alguém estiver em surto ou atacando o policial fisicamente, alguém mais forte. O policial não é obrigado a tomar, por exemplo, uma surra, mas ele pode e deve usar da arma não letal, né? Que é a consequência física é mínima e ele conseguirá deter aquele criminoso sem necessidade de usar arma de fogo. Então, a arma de fogo deve ser reservada para as situações estritamente necessárias. O que no seu entendimento, vem suscitando tantas críticas ao projeto? Olha, na verdade, há muita politização nesse debate. Eu gosto sempre de traduzir aqui, repetir uma fala do ministro Lewandowski, quando ele diz que segurança pública é uma questão de Estado, não de governo. Não é? E, infelizmente, a gente tem visto uma politização desse tema segurança pública. Não é? Então, notadamente, os governadores aliados aí à extrema-direita ainda trabalham com aquela lógica de bandido bom é bandido morto. Que polícia forte é a polícia que atira, polícia forte é aquela que mata mais, e etc. e tal. Mas eu costumo dizer que esse discurso ele vai muito bem enquanto as vítimas do abuso de autoridade, as vítimas são jovens negros da periferia, que é o que acontece. Se você puxar quem está morrendo pelo abuso das forças policiais são jovens negros da periferia.
né? Até o momento em que acontecer de um branco, filho de alguém importante da sociedade, for atingido, ou parente de alguém importante da sociedade for atingido. Aí talvez o discurso mude. A segurança pública tem que ser eficiente. Eficiente no sentido de que a melhor ação de segurança pública não é aquela que mata. A melhor ação de segurança pública é aquela que prende o criminoso e leva esse criminoso para responder pelos seus atos no judiciário e cumprir a sua pena. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também se manifestou sobre o assunto. Em nota, afirmou ser favorável ao decreto que disciplina o uso das forças pelas polícias, já que regulamenta normas existentes há uma década e coloca o Brasil em conformidade com instrumentos legais internacionais. O Fórum ainda esclareceu que a segurança pública é um direito social essencial e não pode ficar à mercê dos ventos dos interesses partidários.